Olá, aluno! Tudo bom? Vamos lá, estamos juntos agora para falar sobre os líquidos e sólidos. Nossa matéria, a gente separa em três principais estados físicos, tá? Nossa matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. Nosso principal objetivo é ver como que ele faz essas transformações. Por que algo está sólido, por que algo está líquido ou gasoso, ok? Então vamos começar vendo as diferenças na estrutura de um sólido, de um líquido e de um gás. Bom, o que nós temos aqui? Qual que é a principal diferença entre um sólido, um líquido e um gás? Se a gente pode observar aqui, este seria um sólido. No caso, não trabalha como um sólido cristalino aqui. Essas bolinhas roxas, vamos falar que são moléculas. Poderiam ser átomos, poderiam ser íons, o que for, tá? Mas vamos considerar sempre como moléculas, mas poderia ser qualquer um desses, tá? O princípio é bem parecido. Então, as nossas moléculas, quando elas estão sólidas, elas vão estar bem juntinha uma com a outra, tá? Muito bem organizada, muito bem empacotadas, o que a gente chama. Na nossa grande maioria das vezes, as sólidas são o menor estado da matéria que nós temos, porque é o que está mais perto de uma molécula de outra. Quando a gente aquece esse sólido, ele vira líquido. Vamos pensar aqui no nosso gelo e vira líquido, tá? Mas poderia ser qualquer um outro sólido que nós temos, tá? Essas nossas moléculas agora elas estão um pouco mais distantes uma das outras, tá? Por que elas ficam mais distantes? Elas precisam diminuir essa interação de uma molécula com a outra para que elas fiquem mais fluídas, tá? E aí nós temos o líquido, que é fluido. Eu consigo ele ocupar todo o recipiente, diferente de um sólido que eu tenho um formato muito bem definido. Já em gases, essas nossas moléculas estão soltas, não tem nenhuma ligação entre elas, ou elas são muito fracas, essas ligações. Então, todo o nosso gás ocupa todo o espaço. Então, independente do local que você tiver, o gás ocupa tudo, porque uma molécula não se liga na outra. Tá? Então, elas têm movimento completamente livre. E o que faz eu ter eles ligadinhos um no outro, formando o nosso sólido, mais soltos, formando o nosso líquido, ou totalmente soltos, formando os nossos gases? Tá? O que vai ter de diferente são as nossas interações intermoleculares, ou forças intermoleculares que nós temos. São elas que vão deixar cada molécula ligadinha uma nas outras, no caso dos sólidos, um pouco mais distante no caso dos líquidos e sem nenhuma interação intermolecular no caso dos gasosos, tá? Então, nosso principal objetivo aqui é entender esses tipos de interações intermoleculares e quando acontece cada um desses tipos para cada tipo de moléculas que nós temos. Então, o que nós temos nas nossas forças intermoleculares? Elas vão fazer com que una essas nossas moléculas, formando as nossas diferentes fases que nós temos, tá? Então, significa na fase sólida e na fase líquida. Na fase gasosa, nós não temos, porque essas forças são basicamente interrompidas, tá? Eu não tenho elas aí. E uma coisa importante, são dois nomezinhos muito parecidos que a gente tem que tomar cuidado. Forças intramoleculares e forças intermoleculares, tá? São dois nomes bem parecidos. Quando tem uma força intramolecular, é uma força dentro da nossa molécula, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho a ligação de um HCl, tá? Essa ligação que eu tenho ligando meus dois átomos é uma força intramolecular. Agora, uma força intermolecular ocorre quando eu tenho duas moléculas diferentes. E a gente vai ver que, por exemplo, um HCl ligando a outro HCl, tá? As forças intramoleculares, por exemplo, ligação covalente, ligação metálica, ligação iônica, são muito mais fortes do que as intramoleculares. Um exemplo que nós temos aqui é isso. Uma força intermolecular tem um valor de 16 kJ por mol, enquanto a intramolecular, uma ligação covalente, de 431. Nossa, mas parece ser tão diferente o de 16 para 431. Porque ainda assim, por mais que seja tão pequena, faz toda a diferença. Eu tenho muitas interações intermoleculares. E aí isso, no final das contas, dá um valor muito alto, tá?
E para que servem essas forças intermoleculares? Elas vão estar relacionadas quando a gente funde uma substância ou quando a gente entra em ebulição. Lembrando lá que fundir uma substância é passar de sólido para líquido, tá? Ou quando entrar em ebulição, de líquido para gasoso. Então, eu vou quebrando essas ligações sempre que eu estiver passando de estado físico, do estado físico mais concentrado para o mais fluido que nós temos. Então, aqui nós temos um grande exemplo. A nossa ligação covalente, que eu comentei, do HCl, é a nossa ligação forte, que é a ligação intramolecular que nós temos, enquanto a ligação intermolecular ela é muito mais fraca. Então, a covalente está ligando entre dois átomos e a intermolecular vai ligar uma molécula à outra, igual a gente tem aqui. Vamos aos tipos que nós temos, tá? Nós temos alguns tipos principais de interações intermoleculares. Podem ser chamados tanto de forças quanto interações, tá? Os dois nomes são aceitos. A primeira, a nossa força íon-dipolo, tá? O que seria? Ela, entre todas, ela é a mais forte que nós temos, tá? Isso porque eu vou ter um íon envolvido. Quem que seria esse íon envolvido? Vamos pensar no nosso sal de cozinha, o nosso NaCl, que a gente viu lá na ligação iônica. Quando a gente coloca ele em água, ele vai liberar Na+, e Cl-, que são os nossos íons, cátio e ânion. Como que ele faz para se dissolver em água? Então, o meu cátio, que é o meu Na, vai interagir com a parte negativa da nossa molécula, enquanto que o meu cloro, que é negativo, interage com a parte positiva da nossa molécula. Mas como assim parte positiva e parte negativa? Vamos lembrar da nossa água, que é uma molécula polar? A nossa água, se a gente retomar lá atrás, ó, eu tenho oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. 2 pares de elétrons aqui. São 3 moléculas e sobra pares de elétrons. Era uma ligação angular e que sempre será polar. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Como o meu oxigênio ele é mais eletronegativo, ele tem uma carga negativa e os meus hidrogênios uma carga positiva. Então, se eu for organizar aqui, a parte negativa que nós temos aqui seriam os oxigênios, que estariam virados pelo nosso íon de sódio, enquanto meus hidrogênios, que são positivos, ficaria virado para o cloro. E forças opostas se atraem, tá? Por isso, acaba sendo uma das forças mais fortes que nós temos intermolecular. Tá? Quando tem a água, a gente fala que é força de hidratação, né? Porque a água está entrando, está hidratando o que nós temos, tá? Ela é bem característica quando a gente fala em solventes polares. A próxima que nós temos, força de dipolo, tá? Também chamada de dipolo permanente. Ela acontece com moléculas polares e neutras, tá? O que quer dizer isso? Uma molécula polar e neutra. Quer dizer que assim como a água, eu tenho um lado positivo e um lado negativo, mas eu não tenho uma carga definida, não tenho uma carga específica, positiva ou negativa nessas moléculas, tá? Ela é mais fraca que o íon dipolo, mas ela tem uma força relativa, tá? O que a gente pode observar aqui? Você tem duas moléculas simples, tá? O meu lado positivo vai atrair o meu lado negativo. Aquele famoso, os opostos se atraem. Se eu tiver em um sistema complexo com diversas moléculas, isso também vai acontecer. Positivo atraindo negativo e assim por diante. Negativo atraindo positivo. Só que além disso, eu tenho o que a gente chama de forças de repulsão, que é quando eu tenho duas cargas iguais, muito próximas. Então, negativo próximo a negativo, positivo próximo a positivo. Onde eu vou ter uma repulsão dessas cargas. Então, lembra sempre, os iguais se repelem, os diferentes se atraem. De forma geral, a gente consegue fazer a soma entre atração e repulsão, ainda sobra uma boa força aí.
com massas, temos 5 moléculas aqui, com massas molares parecidas entre si, e a gente consegue comparar essas nossas relações de forças intermoleculares e o dipolo da nossa molécula. Como que isso acontece? Ó, todas elas têm a mesma massa molecular, então a massa molecular não vai interferir. O que vai ter? Tem o dipolos diferentes. O que isso quer dizer? Desde a molécula com menos polar aqui, que é o propano, que quase é apolar, e eu vou aumentando nossa polaridade, que o aumento de dipolo é aquilo que mede a polaridade de uma molécula, até a 7-nitrila, que é a molécula mais polar desta sequência. O que a gente pode observar? Que quanto mais polar vai ficando a nossa molécula, ou seja, maior o aumento de dipolo, maior é o nosso ponto de ebulição. Isso porque maior uma carga definida tem nessa molécula. E aí, quanto maior a carga definida, mais elas vão se atrair, positivo e negativo. A próxima que a gente tem é a força de dispersão de London, também chamada de interação de dipolo induzido. Eu mesmo prefiro este nome, tá? Ou denominado dipolo instantâneo. Ela vai acontecer entre moléculas apolares, tá? E ela é a mais fraca que nós temos, tá? O que acontece aqui? Vamos supor que eu tenho 2 átomos de hélio aqui. O nosso hélio é um dos nossos gases nobres, tá? Ele é uma molécula apolar, então não tem polos definidos. Eu tenho exatamente aqui o nosso núcleo, os nossos 2 elétrons dentro deles. Só que quando 2 átomos vão se aproximar, eles vão distorcer aos nossos orbitais, nossa nuvem eletrônica aqui, formando uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa do outro lado. Só que essa formação aqui, ela é muito fraca, tá? Então, uma hora esse lado está positivo, outro lado, esse lado está positivo, ele vai invertendo. Consequentemente, não é uma carga fixa, essa carga é muito levinha, tá? Consequentemente, é uma força extremamente fraca que nós temos, tá? E aí temos uma coisa importante, que quanto maior a molécula, ou seja, quanto maior o número de elétrons, mais polarizável é, então maior é essa molécula, mais fácil de ter essa dispersão aí, tá? E para uma mesma molécula, o tanto de contato que eu tenho entre uma molécula e outra vai fazer diferença. Por exemplo, temos o pentano aqui, tá? O pentano com 5 carbonos, ele pode ter 2 conformações. Ele pode ter essa primeira conformação aqui, que parecem 2 salsichinhas ali, elas estão em paralelas uma com a outra. E se elas estão paralelas uma com a outra, eu consigo ter um contato maior. Consequentemente, uma molécula interage mais com a outra, fazendo com que eu tenha um ponto de ebulição maior. Enquanto nas neopentanos, elas são 2 bolinhas, como fossem minhas mãos. Aonde elas tocam, ela é muito pequeno o ponto de toque dela em comparação à outra. Consequentemente, se o ponto de toque delas é pequeno, a interação é pequena, vai nos dar um ponto de ebulição menor. Tá? Façam sempre essa associação. Quanto mais forte a nossa interação intermolecular, tá? Ou quanto mais forte, quanto mais espaços que nós temos, quanto maior a força intermolecular, né? Intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição e maior vai ser o ponto de fusão. E só para dar aquela relembrada, ponto de ebulição é quando a gente passa de líquido para gasoso e fusão é de sólido para líquido, tá? Então, isso a gente pode comprovar aqui que eu tenho maior contato, maior ponto de ebulição, menor contato, menor ponto de ebulição. Podemos observar isso também em relação às massas molares. Então, eu tenho uma sequência de elementos da mesma família. Então, fluoro, cloro, bromo e iodo, todos são apolares, gasosos. O que a gente consegue observar? Quanto maior a nossa massa molecular que nós temos aqui, então vai para 38,
até 253, maior o ponto de ebulição que nós temos dessas moléculas. A mesma coisa para os gases nobres, que eu começo menorzinho com 4 e maior de 131, vou aumentando nossa massa molar, aumento também o meu ponto de ebulição. Antes que vocês se assustem, esse ponto de ebulição está em Kelvin. A gente vai ver lá para frente que temperatura em Kelvin é dada pela temperatura em graus Celsius mais 273, que é a temperatura absoluta, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, para achar a temperatura que nós temos em graus Celsius, esses valores teriam que tirar 273. Vamos ver agora a ligação de hidrogênio, que entre todas essas, na minha opinião, é a mais importante que nós temos aqui, tá? Porque ele é um caso de dipolo, e elas são muito fortes, tá? Ela é diferente de outras, ela é anomalamente, ou seja, fora do comum, forte, tá? O que acontece aí? Vamos relembrar da nossa sequência de eletronegatividade que nós temos. Lembra aquela sequência que a gente falou quando a gente falou de moléculas de polaridades? Aquele macete do fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer, tá? Aonde nós temos que os três primeiros aqui, o flúor, oxigênio, nitrogênio, são os nossos elementos mais eletronegativos e o nosso hidrogênio é o menos eletronegativo. O que acontece? Quando eu ligo um desses elementos extremamente eletronegativos a um que é pobre de elétrons, no caso o hidrogênio, um pobre, um que não tem uma força eletronegativa tão alta, eles têm uma interação específica. O que acontece? Vamos supor lá que eu ligue dois oxigênios. Vamos ver aqui no cantinho que nós temos. Quando eu ligo dois oxigênios, os meus elétrons ficam exatamente no meio entre os dois átomos, tá? Deixando eles neutros, tá? Nenhum mais carregado, nem o outro menos carregado. Aí, agora, se eu ligo, por exemplo, um oxigênio de um hidrogênio, tá? Meu oxigênio, por ele ser tão mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons todos para si, deixando o nosso hidrogênio extremamente deficiente de elétrons. O que isso vai causar para a gente? O nosso hidrogênio ficando com uma carga positiva e o oxigênio com uma carga negativa. Então vamos a uma forma simples de entender. O nosso hidrogênio está desesperado por elétrons e o nosso oxigênio puxando todos. Como que o nosso hidrogênio vai se safar para esse desespero de elétrons? Ele vai procurar elétrons em outros átomos. No caso, ele vai procurar um átomo vizinho que tenha pares de elétrons sobrando, que normalmente é o oxigênio, o flúor e o nitrogênio, para fazer essa nossa ligação de hidrogênio que eu tenho entre o hidrogênio de um átomo e os pares de elétrons de outra molécula, tá? Que é o que nós temos explicando aqui, tá? Mas podemos ver isso em algumas imagens para ficar mais fácil, tá? Primeiro, a nossa comprovação dessa ligação de hidrogênio. A gente pode comprovar essa ligação de hidrogênio por essa relação entre temperatura de ebulição e massa molar dos nossos átomos. Quando a gente falou de tabela periódica, a gente falou que elementos da mesma família têm propriedades parecidas, correto? Então, se a gente olhar a família 14 da tabela periódica, eu tenho carbono com ponto de fusão, seguindo silício, germânio e estrôncio. Acho que é assim. Aí, o que a gente pensaria? Os elementos da família lateral teriam um comportamento parecido, tá? Então, nós temos aqui, ó, o telúrio parecido, o selênio parecido com o germânio, o enxofre parecido com o silício. E seguindo essa tendência, era para minha água, que é o oxigênio, estar por aqui, né? Era para, seguindo a tendência de ser parecido, eu ter o oxigênio para cá. Só que não, em vez do meu oxigênio estar aqui, que seria a tendência normal, ele está aqui em cima. Ele tem um ponto
de ebulição muito maior do que deveria. E isso foi descoberto que é devido a essa ligação de hidrogênio, essa interação forte entre os átomos que têm oxigênio e hidrogênio, fazendo com que eles se prendam tanto que fica difícil eu quebrar essa ligação para ele escapar. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Então aqui a gente pode ver esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, ele está pobre em elétrons, então ele vai lá e vai procurar os pares de elétrons do oxigênio vizinho. Isso a gente acontece em vários casos, tanto com pegar os pares de elétrons do nitrogênio, aqui de novo oxigênio ou nitrogênio, que é o mais comum, né? O flúor acaba sendo o menos comum que nós temos. E esse hidrogênio vai estar pobre de elétrons tanto com o oxigênio quanto com os nitrogênios que nós temos, tá? E a gente pode perceber aqui que eu não necessito ter a mesma molécula. Então, no primeiro, essa ligação de hidrogênio acontece com moléculas iguais, né? Uma água ligando a outra. Aqui uma amônia ligando a outra, mas também pode acontecer em várias moléculas diferentes. Então, nitrogênio nessa amônia ligando a água e a água amônia aqui também. E é importante ressaltar que quem tem os pares de elétrons, no caso os que eu pintei em verde aqui, é o que a gente chama de receptores de elétrons. Desculpa, doadores de elétrons. Tá? Então aqui eles vão receber o hidrogênio. Tá? Então quem tem par de elétrons, eles doam elétrons, ou a gente pode falar que eles são receptores de hidrogênio. Enquanto os que eu pintei em amarelo, que é aqueles que vão doar hidrogênio, eles podem chamar de doadores de hidrogênio ou receptores de elétrons. Tá? São dois nomezinhos, e aí um doador de elétrons recebe um receptor ou vice-versa. Tá? Um exemplo clássico é o da água. Tá? A água tem um caso muito específico, que é o fato do gelo flutuar. Já para pensar que o gelo é um sólido que flutua sobre um líquido. E o padrão comum seria os sólidos afundarem, porque ele fica mais compactado. Tá? Isso se deve ao quê? Quando a minha água vira gelo, ele vai formar tanta ligação de hidrogênio, mas tanta ligação aqui no meu floquinho de neve, que essas ligações de hidrogênio vão formar hexágonos, tá? E esses hexágonos muito bem organizados, aumentam de tamanho. Se a gente fazer aquele experimento básico de pôr uma garrafinha de água plástica no freezer, deixa ela bem cheia, a hora de se congelar, ela vai estufar. Por isso que não é aconselhável pôr latas e vidros no freezer, porque ao água congelar, ele vai expandir e pode haver de estourar. Tá? Então, isso é devido à ligação de hidrogênio presente na água. Outros sólidos não acontece, a não ser que eles tenham ligação de hidrogênio, mas é bem raro, seria no caso só água também. Algumas outras coisas que vão influenciar essa ligação de hidrogênio na água também. Além do aumento do ponto de fusão de ebulição dessa água que nós também temos o fato de essas interações são tão fortes que eu consigo fazer pequenos animais andarem sobre a água. Porque eles são tão levinhos que eles não rompem essas ligações de hidrogênio. Okay? O que nós temos aí? Como que a gente pode identificar os tipos de ligação que nós temos? Então, a primeira coisa, você vai ver se tem íons envolvidos. Se tiver íon, você segue para cá. Bom, se eu tiver íon mais uma molécula polar, ele vai ser um íon dipolo, aquele primeiro que a gente viu. Se não tiver molécula polar, for só íons, vai ser uma ligação iônica, igual a gente já viu lá atrás. Agora, se eu não tenho íons, eu tenho que vir para o lado de cá desse meu diagrama. Aqui nós temos, se for moléculas apolares, ou seja, que não tenha polar, vai ser forças de London ou dipolo induzido. Agora, se for polar, eu tenho duas opções. Né? Se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, vai ser ligação de hidrogênio. Se não, vai ser dipolo-dipolo. Então, são essas nuances aí que a gente tem.
Então, só para ficar claro, fase gasosa, eles estão totalmente livres. Na fase sólida, ele está completamente ligado a uma molécula na outra, tá? Tendo menor tamanho, com exceção da água. E nas moléculas livres, ele está entre o meio, onde tem essa ligação, mas é uma interação mais fluida que nós temos. Bom, nós vamos finalizar aqui, falando de sólidos, líquidos e essas interações. Depois nós vamos falar um pouco de gases em um outro momento. O que eu vou querer de vocês, alunos, tá? Eu quero que vocês me façam um pequeno resumo falando dos tipos de interações intermoleculares para ser entregue na próxima aula teórica, tá? Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.